Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao TechBase. Bom, dando continuidade às nossas aulas com relação à Active Directory, hoje nós falaremos um pouco da gerência de objetos, criação de usuário, criação de grupo, para que serve cada coisa, né, e como que a gente pode fazer uma boa gestão do nosso ambiente. Né? Para quem vai começar agora com Active Directory, esse vídeo é focado nisso, né, para você entender como tudo funciona, né, dentro da sua estrutura de empresa, qual é o papel do Active Directory, aonde entra a organização. Muitas empresas possuem equipes focadas apenas em permissionamento, né, equipes de acessos, que criam as contas, colocam dentro dos grupos, preenchem todas as questões dos usuários e tudo mais. Então, dando início aqui, ferramentas administrativas, nós temos duas gestões aqui do Active Directory a partir do Windows 2008. Active Directory Administrative Center. Essa console de gestão eu não costumo usar, por quê? Porque eu sou das antigas. Eu costumo trabalhar já com a versão mais antiga da console do Active Directory. Para quem quiser se aventurar nessa console, eu acho a tela mais intuitiva do que a antiga. E temos aqui só um overview. Vou fechar aqui. Expandir o TechBase local. Então, aqui tem toda a nossa estrutura de unidades organizacionais. Tá? Para quem não conhece, para quem nunca viu, para quem vai começar a mexer e já viu o primeiro vídeo de instalação, o que é uma unidade organizacional? O nome já diz, ela organiza os seus objetos dentro do Active Directory. Eu vou abrir a console que eu estou mais adaptado e particularmente eu gosto mais. Essa é a padrão, Active Directory Users and Computers. A gente consegue ter uma visualização um pouco melhor. Bom, pedir desculpa, né? Meu lábio é um pouquinho lento. Bom, vamos lá. Então aqui abriu a estrutura. Quando eu abro essa estrutura aqui, posso logar ela dentro do servidor Active Directory ou instalar as ferramentas administrativas do Active Directory em uma estação de trabalho, por exemplo. Então, quando você abre e você tem mais de um domínio controller no ambiente, você pode perceber aqui, ó, ele está conectado ao SRV TEC AD01. É o único que eu tenho. Se você tiver mais de um, pode ser que apareça o secundário, o terceiro, o quarto, o quinto, vai da quantidade de domínio controller. Você pode trocar também. Você pode clicar aqui com o botão direito, change domínio controller, e escolher um da lista e se conectar lá. Cancelar aqui. Então aqui eu tenho as unidades organizacionais a padrão, né? São os padrões que foram criados pelo Windows quando a gente instala. Computers, Domain Controllers, Foreign Security Principles, Managed Service Accounts, não tem nada. Essa TechBase eu criei, tá? E tem a Users, onde coloca as contas dos usuários. Importante para quem está começando agora, não movam essas contas de lugar, tá? Tem uma conta aqui, por exemplo, ela é bem... Deixa eu só habilitar a visualização avançada. Pronto. Essa conta aqui, por exemplo, vocês podem ver que ela não aparece na visualização comum. Essa é a conta de Kerberos. É a conta que valida a autenticação dos usuários. Então, eles mostram aqui. Se você clicar, você vai ver as descrições dessa conta. Já aconteceu de eu trabalhava, o pessoal remover essa conta daqui e acaba dando alguns problemas dentro do Active Directory. Então assim, mantenham essa estrutura como está, evitem ao máximo criar usuários aqui, tá? Tentem sempre usar as unidades organizacionais, que no caso é aqui, ó, TechBase, eu criei computadores, grupos, servidores, usuários, e conforme for a necessidade da empresa, você vai adicionando mais unidades organizacionais para determinados fins, né? Normalmente as empresas que têm filiais colocam São Paulo, Curitiba, e vai criando uma estrutura parecida para poder gerenciar essas localidades remotas, tá? Então, voltando ao foco da nossa aula, tenho aqui a unidade organizacional TechBase, e usuários não tem nada. Vou criar um novo usuário. É muito simples, não é complexo, botão direito, novo,
User. Eu tenho várias outras opções de gerenciamento aqui. Unidade organizacional, impressora, shared folder, computador, contato, grupo. Então a gente vai começar com o usuário. Notem que a primeira etapa é bem simples. É o primeiro nome da pessoa, aqui no meu caso, Leandro Formiga Rosa dos Santos. Eu sei, o nome é bem engraçado. Sofri bastante. Bom, vamos lá. Display full name, ele já vem preenchido automaticamente com as informações que você coloca. Logon name. Cada empresa tem o seu padrão. Tem empresa que usa o RG do funcionário, tem empresa que usa o CPF para não repetir, tem empresa que usa nome ponto sobrenome, letra do primeiro nome e sobrenome, letra do primeiro nome e último nome. Então vai de acordo com a empresa. Aqui eu uso o padrão nome, letra do primeiro nome e sobrenome. Então aqui eu vou colocar L Formiga, ele já vai preencher. Vou dar um Next. Colocou a senha do usuário. Aqui eu tenho duas opções. Eu coloco a senha, deixo marcada a opção para o usuário alterar no próximo logon. Então quando ele for na máquina dele tentar colocar o usuário e a senha, vai aparecer uma mensagem pedindo para que ele coloque a nova senha dele. Nesse caso aqui eu vou marcar, não vou marcar para trocar a próxima senha. Eu posso colocar a senha para ela nunca expirar. Eu posso criar a conta já desabilitada quando eu uso essas contas. A gente vai entender um pouco mais lá na frente, né, no decorrer dos nossos tutoriais, quando é que eu vou utilizar uma conta desabilitada. São mais para contas de serviços específicos que a gente utiliza isso, tá? Tem também aqui o usuário não pode alterar a senha. São contas de serviços propriamente ditas, vão rodar alguma função e não pode ter essa senha trocada e não pode correr o risco que algum usuário vá lá e troque essa senha. Então normalmente quando eu vou rodar um serviço qualquer dentro de um servidor que precise de uma conta, eu marco essas duas opções. Primeiro, que a senha nunca vai expirar, e segundo, que o usuário não vai poder trocar a senha. O que é essa senha não expirar? Todo Active Directory vem para você configurar um padrão de expiração. Normalmente são 30 dias. Então, todo funcionário precisa trocar a senha de 30 em 30 dias. Isso é uma regra? Não. Tem empresas que não possuem essa política, tem empresas que colocam essa política, tem empresas que colocam de 120 dias, 60, vai de acordo com cada empresa. Então, eu vou desmarcar essa opção, Next. Pode reparar aqui, ó, Full Name, User Logon Name. Finish. Notei que a conta aparece aqui já criada. Se o usuário L Formiga tentar logar dentro de um desktop que esteja dentro do domínio com esse usuário e senha, ele já vai conseguir. A criação do usuário acabou aí? Não, existem mais pontos a serem preenchidos. Dando 2 cliques na conta do usuário ou botão direito, propriedades, então dá na mesma. O que eu tenho aqui? Eu tenho mais campos que vão me ajudar a identificar esse funcionário, este colaborador. Então, às vezes o RH ou algum outro gerente pede alguma informação mais específica e aí ele abre o Active Directory e se depara com isso aqui. Isso é a pior cagada que pode acontecer, tá? Isso é péssima gerência do AD, não existe controle, não existe um padrão. Tá? O ideal, então, que você que vai começar a mexer no Active Directory agora, crie um padrão, aprenda já a gerenciar este padrão. Então, a descrição, vamos colocar aqui Leandro Formiga, administrador e infraestrutura. Perfeito? Então, já temos a descrição do que é o que ele faz. Quem é esse cara, né? Pô, Leandro Formiga. Quem é Leandro Formiga dentro da minha empresa? Faz o quê? Office. Então, aqui eu vou colocar São Paulo. Então, ele está no escritório de São Paulo. Telefone number 5511 1234 5678. E-mail. Normalmente, quando nós temos o Exchange ou algum serviço de e-mail, é o Exchange que é vinculado ao AD, esse campo já é preenchido automaticamente. Então a gente deixa em branco porque lá na frente a gente vai ver como no processo de instalação do Exchange como é que isso funciona. Na webpage eu posso colocar aqui o site da empresa ou a intranet, então vai de acordo com o padrão. Acabou aqui? Não. Address, rua. Aqui eu posso colocar, depende da empresa, o endereço do funcionário ou o endereço da empresa, né? Então, normalmente a gente tenta colocar onde ele está alocado, né? O endereço da empresa. Então, vamos colocar aqui
Rua XYZ, número 546. Igual que a gente não usa. Cidade de São Paulo, eu particularmente nunca vi uma empresa que usasse. SP 024 35 123. Região Brasil. Isso é muito usado para multinacionais, empresas que possuem filiais em outros lugares do mundo. Bom, tem a opção Account, essa já está preenchida. O que eu tenho aqui? Aqui eu posso desbloquear, então caso o usuário digite a senha várias vezes errado, ele vai bloquear a conta, eu posso vir aqui e desbloquear a conta. Aqui eu tenho as opções de marcar novamente que o usuário não pode alterar a senha, que a senha nunca expira, todos aqueles processos que nós vimos, o modo de autenticação, se ele vai usar um smart card para autenticar. Então eu ganho mais algumas opções que é muito difícil você ver alguém usando esta função. Expiração da conta. O que é expiração da conta? Normalmente terceiros, pessoas que vão prestar serviço dentro da empresa, que vão para um projeto de 30 dias. Então você cria a conta desse colaborador, porque o que acontece? Às vezes você cria a conta e perde um pouco do controle, esquece de gerenciar isso, você acaba deixando essa conta ativa, o consultor já foi embora, já entregou o projeto e a conta dele ainda está lá, tranquilo. Então a gente pode marcar aqui, por exemplo, a conta vai expirar daqui um mês, dia 6 de fevereiro. Então, dia 6 de fevereiro, se alguém tentar logar com essa conta, não vai conseguir. Tá? Aqui eu vou deixar como never, manter o padrão que estava. Profile nós não veremos agora, isso é um processo lá na frente, quando a gente começar a mexer com o file server. Tá? Script de logon a mesma coisa, então essa parte eu vou deixar em branco agora. Telefones, aí é o telefone da casa do funcionário. 5511 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pager, nossa senhora, isso aqui já deveria ter sido alterado há muito tempo, não sei porque a Microsoft não tirou isso ainda. 5511 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Fax, se tiver. E telefone IP se tiver. Nas notas você pode adicionar funcionário disponível na residência a partir das 19 horas. Então, caso alguém tente ligar para esse cara, vai saber que só depois das 19 ele está em casa. Aplica. Organização. Essa parte é muito importante. Isso identifica a função deste cara dentro da sua organização. Então, o job. System Administrator. Opa, ficou mais um aqui. System Administrator. Departamento. TI. Company. Tá aqui em inglês. Manager. Manager, qual que é a importância disso? Às vezes você vai criar um organograma, você gera um relatório, vai buscar alguma informação de dentro do Active Directory, então você consegue trazer toda a estrutura de hierarquias vindo daqui. Então, por exemplo, aqui como eu só tenho uma conta criada, eu vou colocar o Administrator, tá? Deixa eu alterar aqui. Administrator. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o Leandro Formiga, deixa eu dar propriedades da conta administrator. Então eu estou dizendo aqui que o gerente do Leandro Formiga é o administrator. Caso exista algum outro administrador, você também coloca o gestor nessa hierarquia. Se essa pessoa se reporta ao Leandro Formiga, eu colocaria então como manager o Leandro Formiga. Então na estrutura hierárquica ficaria o administrator, abaixo do administrator Leandro Formiga, e exemplo, abaixo do Leandro Formiga, o estagiário ou o administrador pleno. Então você consegue montar este nível de arquitetura. Tá? Bom, parte de segurança a gente não vai mexer. Deixa eu tirar as opções avançadas para vocês terem uma noção de como fica o AD sem essas opções visíveis. Né? Vou voltar aqui em propriedades de novo. Podem reparar que uma parte das abas some. Então a gente mexeu na aba de baixo. Essa parte aqui do meio a gente ainda não vai mexer. São mais específicos para um módulo um pouco mais avançado. Membro D. Membro D.
são os grupos que este usuário faz parte, tá? Então, normalmente quando você cria uma conta de um funcionário novo, vamos supor, departamento de contabilidade. Então, esse usuário vai ter que ter permissão, vai ter que fazer parte do grupo contabilidade, ele pode ter um grupo específico só para impressoras da contabilidade. Então, normalmente o pessoal vai pedindo para você criar a conta, eles te dão um perfil espelho, que é para você copiar essa conta desse outro perfil. Então você consegue ter uma base de que grupos esse usuário pertence. Como no caso aqui, o Leandro Formigão é o administrador da rede, então ele vai entrar no domain admins, que é o grupo com gerência master dentro do Active Directory, o enterprise admins e o esquema admins. Normalmente essas duas opções você não vê marcadas, tá? Para conta de administrador. Isso aqui é mais específico para instalações de determinados produtos, como Exchange e coisas do tipo. Eu estou colocando aqui porque nós vamos fazer isso lá na frente. Mas normalmente o domain admins resolve toda a parte de gestão da infraestrutura, tá? Então não precisa colocar esses caras. Eu estou colocando aqui mais para a gente ter ciência. Esses dois grupos, vamos dizer assim, são os motherfucker do ambiente. Ele pode destruir tudo, simplesmente destruir tudo. Domain admins ele já consegue fazer um bom estrago. Agora com esses dois grupos aqui ele consegue realmente acabar com tudo. Aplica. Daí a gente não vai mexer agora. Variáveis de ambiente também a gente não vai mexer agora. E a parte de sessões de remoto também nós não vamos mexer agora. Então assim, basicamente para criar uma conta, a parte geral, preencher todos os dados conforme o formulário da empresa, parte de endereço, conta, profile, a gente vai ver isso ainda, parte de telefones e a quem que esse cara se reporta. Isso é muito importante para manter o ambiente organizado. Ah, mas eu posso aqui, ó, o Leandro é da área de TI, eu tenho a parte de usuários, eu não quero deixar todos os meus usuários aqui. Posso criar uma OU nova? Pode, vamos criar aqui, ó, uma OU nova. Unidade organizacional. Vamos colocar aqui tecnologia. Para quem não viu o vídeo anterior, essa opção Protect Container from Accidental Deletion a gente mantém habilitada para caso alguém tente deletar, é só o por engano. Então aqui, de repente estou aqui mexendo, puta, delete. Quero deletar. Ó, você não tem permissão suficiente. Por quê? Está protegido. Então se você desmarca isso e deleta por acidente, aí você vai ter que, com o 2012 você já tem a função da lixeira que também a gente vai ver lá nos próximos vídeos. Mas antigamente você não tinha essa lixeira. Então você imagina você chegar na UL de servidores, deletar sem querer e mandar todos os objetos para o espaço. Né? Você imagina dar um trabalho da peste. Bom, crio a UL tecnologia, eu posso simplesmente vir aqui, ó, botão direito, move para a UL usuários tecnologia. Então, ou seja, eu começo a organizar o meu Active Directory. Fica algo mais transparente. Ah, eu quero ver quem são os usuários do departamento de tecnologia. Tá aqui. Ah, eu posso ter uma ORH? Pode, vamos criar aqui. ORH. Então, quero gerenciar os usuários da U do departamento de RH. Você sabe que todos os usuários estarão aqui. Via de regra, não acontece sempre. É o que deveria ser? É. Mas às vezes a gente pega, eu por exemplo, nas minhas andanças, eu acabo pegando Active Directory onde todos os usuários estão aqui, ó. Todo mundo, grupo, usuário, contato, a porra toda. Como é que você faz para gerenciar isso? Você não faz. Você tem que parar e reorganizar. Parte de grupos. A gente pode criar grupos para determinadas funções. Permissionamento de diretório, por exemplo. Então eu posso criar aqui um novo grupo. Vou criar tecnologia. Tecnologia traço informação. Eu procuro não colocar acento, tá, gente? Fica um pouco mais transparente, até mesmo pro computador. Se vocês quiserem colocar. Então, eu vou definir se esse grupo é um grupo de segurança ou um grupo de distribuição. Essas funções a gente vai ver lá na frente. O escopo do grupo, se é domínio local, global e universal. Dá um OK. Cria o grupo. Botão direito. Propriedades. Eu não tenho nenhuma descrição desse grupo, então vou colocar aqui grupo de permissionamento
do Departamento de Tecnologia. Posso colocar nota, não deletar. Aplico. Gerenciado por, eu posso colocar um gerente nesse cara aqui. Então eu posso dizer que determinada pessoa pode fazer alterações dentro desse grupo, adicionar pessoas, tá? Membros de, então grupos podem fazer parte de outros grupos, ou seja, um grupo pode ser membro de um outro grupo. Então eu preciso dar permissão para todo mundo do grupo de tecnologia para impressora tecnologia, tá? Beleza. Se existir algum grupo dentro deste grupo de tecnologia, os usuários deste grupo também terão acesso. Então vamos supor, aqui em membros, eu tenho aqui, ó, eu posso adicionar o membro Leandro, já faz parte. Opa, tem que digitar direito, senão não acha. Só para quem não viu, eu clico aqui, ó, cancela, add, Leandro, então achou, certo? Se eu der permissão para uma pasta para o grupo tecnologia, eu estou automaticamente permitindo o Leandro a ter acesso a essa pasta. Aí vamos supor, eu tenho aqui o domain admins, botei o grupo domain admins aqui como membro. Então, ou seja, se eu der permissão a uma pasta para o grupo tecnologia e informação, eu estou dando permissão para quem? Para o Leandro Formiga e para o grupo domain admins. Aí eu estou dando permissão para quem também está dentro desse grupo. Então tem que tomar muito cuidado para quem usa da permissão, porque às vezes você pode dar permissão na pasta de um diretor, do RH, planilha de salários, para um estagiário, sem saber. Porque você acaba colocando a permissão, então isso é um processo um pouco delicado. A gente vai falar um pouco de permissionamento nos próximos vídeos também. Tá? Parte de servidores eu não tenho nada ainda, computadores eu também não tenho nada. O que eu tenho aqui? Só o domain controller, porque eu acabei de instalar a infraestrutura. Instalei a infraestrutura no último vídeo que eu postei. Então agora o que a gente vai fazer? Vai colocar o servidor como membro do domínio. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui, ó, srvtech share 01. Esse servidor será o nosso file server dentro dessa nossa estrutura de tutoriais, tá? Então eu tenho que ter em mente o que? Eu preciso colocá-lo dentro do domínio. Vou aqui no desktop, vou aqui no server manager do Windows 2012. Demora um pouquinho para abrir devido à lentidão do laboratório. Abriu aqui, eu tenho um dashboard. Essa visualização, não vou falar dela agora, vamos direto ao ponto. Local server. Todo Windows, desde o 2008, você não coloca o nome do servidor na instalação. Então ele já gera um nome aleatório e você tem que alterar depois, tá? Então aqui a gente tem o nome do computador, clicando aqui em cima, ele vem para as opções do propriedade, System Properties. Então isso aqui é aquele botão direito no meu computador, propriedades, tá? Então aqui eu tenho a opção do Full Name, Workgroup, Hardware, Advanced e Remote. Aqui eu posso habilitar se eu posso acessar esse servidor remotamente. Então adicionando no domínio, vou botar Change, vou colocar o nome dele aqui, srvtech share 01. Vou colocar techinbase.com.br. Você pode colocar só techinbase? Pode, não tem problema nenhum. É o nome NetBIOS do domínio. Para quem não entendeu o que é NetBIOS, dá uma olhada no vídeo anterior, que lá eu explico a parte de configuração do domínio. Eu costumo colocar o completo para não dar nenhum tipo de problema, tá? Então, ok. Neste momento, ele me pede o usuário e senha, que são as credenciais para acesso. Por padrão, qualquer usuário pode colocar uma máquina no domínio até 5, se não me engano, até 5 vezes. Depois disso, 0, você não pode botar mais. Você pode mudar isso? Pode. Você pode colocar que somente um determinado grupo pode colocar máquinas no domínio. Aí você tira a opção de qualquer outra pessoa. Aqui eu vou colocar a conta administrator. Administrator. Senha. E dou um OK. Nesse momento ele está fazendo o check dentro do AD. Pronto. Welcome to the techinbase.com.br domain. Ou seja, a máquina já faz parte do domínio. Ele vai pedir para você reiniciar o servidor, isso é um processo padrão para qualquer máquina. Adicionando um domínio, ele pede para dar um boot, não tem jeito.
Voltando aqui dentro do AD enquanto o servidor rebuta, Computers, ele vai aparecer aqui. Ele já criou o objeto, já referenciou ele dentro do AD e você pode já começar a colocar as opções aqui, ó. Site São Paulo, por exemplo. Instalou. Tá lentinho. Vou colocar aqui descrição. Servidor de arquivos em base. Então, ou seja, eu sei que este é um servidor de arquivos. Sistema operacional, nome e versão já vem daqui a pouco. Gerenciado por, eu posso colocar um gerente também, tá? A localização de onde ele está. Então tem algumas opções. Normalmente eu boto só a descrição, tá? Vamos ver se o servidor terminou de rebutar. Beleza, já rebutou. Eu posso dar aqui um Ctrl Alt Del. Eu acho que ele ainda não terminou de botar. Não, ainda não terminou. Voltando aqui então ao nosso Active Directory, grupos a gente falou. Bom, servidores a gente acabou de colocar dentro do domínio, falamos de usuários, de OU, da estrutura do AD, não, para que ele serve. Então vamos lá, para que ele serve? Active Directory, cheguei, estou novo em tecnologia, sou um estagiário, quero entender um pouco mais da infraestrutura da empresa que eu estou trabalhando. Active Directory é um concentrador, tá, de objetos da rede. Então, usuários, grupos, permissionamentos. Então, você pode ter uma gestão de todos os usuários da sua empresa dentro do Active Directory. Trazendo para um mundo um pouco mais complexo. Imagina o seguinte, você chega numa empresa onde cada máquina tem a sua conta de usuário. Você imagina o trabalho que dá se você tiver 250 máquinas e tiver que gerenciar uma conta de usuário em cada máquina. Isso dá um baita trabalho. Se você consolida todas as contas dentro do Active Directory, ou seja, você criou as contas de usuários aqui dentro e colocou essas máquinas dentro do domínio do Active Directory, um usuário pode logar em determinadas máquinas dentro do seu ambiente. Ou seja, ele não está amarrado à máquina A. Você imagina, você cria um usuário A na máquina... você cria o usuário João na máquina A. O usuário João está lá trabalhando. A máquina não está no domínio. Aí no dia seguinte o João vai trabalhar na máquina B. Puta, você vai ter que ir lá na máquina B criar uma outra conta. Esse é o processo sem o Active Directory. Com o Active Directory, o usuário João ele vai logar na máquina A. No dia seguinte ele pode logar na máquina B. Sem problema nenhum. As permissões dele continuam lá, herdadas. Cria-se um perfil e ele vai usando. E a sua gestão fica muito mais fácil. Voltando aqui para o server, está terminando de rebootar. Bom, nessa parte eu posso deixá-lo aqui no Computers? Posso. Eu devo? Não, não deve. Nós estamos aqui falando já de boas práticas de organização do Active Directory. E se você vai trabalhar com essa função de manter isso organizado, né, tome para si essa responsabilidade de organizar o AD. É muito importante, às vezes é um trabalho inglório, porque é chato você ter que seguir uma rotina diária de checagem para verificar se o ambiente está em conformidade. Por quê? Se você tem um administrador de rede, você tem outro cara que mexe, todo mundo bota a mão, às vezes o pessoal sai criando conta e você tem que ficar organizando. Então eu clicar aqui com o botão direito, novamente mover, Tech Base. Aí entra, ele é um computador? Sim, mas ele vai entrar na categoria de servidores. Então ele vai ficar no hall de servidores. Ah, eu posso melhorar essa gestão aqui? Claro, eu vou criar uma nova hall aqui, ó. Vou colocar File Server. Por quê? Por que eu estou colocando um File Server? Tem empresas que tem 10 File Servers. Você imagina? Então eu quero saber quais são todos os File Servers da empresa. Clico aqui na hall, já tenho rapidinho a informação. Vou mover de novo. Então você pode ver, às vezes a gente acha que está colocando dentro de uma estrutura saudável,
e sempre dá para melhorar. Sempre consigo melhorar. Tá? Esse é o conceito que eu tento usar no meu dia a dia. Sempre dá para melhorar um pouquinho, então é só tentar. Bom, a máquina já subiu, já entramos no ar. Ó, ele já trouxe a informação, então a máquina boot ele traz a informação do nome, é o Windows Server 2012 R2 Standard, a versão é 6.3, ele não tem Service Pack. Tá? Então é isso aí. Vamos logar no servidor. Quando você não tem a máquina no domínio, você dá um Ctrl Alt Del, ele não aparece essa opção aqui, ele só bota a conta do usuário e a senha. Normalmente como você tem em casa, né? Às vezes você entra na sua casa, você vai lá, clica no usuário e entra normalmente. Quando você está dentro do domínio, o processo é diferente. Você tem uma outra conta, tá vendo? Ó, Sign in to TechInBase. Então você vai colocar aqui TechInBase barra, ou seja, eu estou especificando em qual domínio eu vou logar, barra conta. Barra L for me, que eu sou um domínio de mim, e vou colocar a minha senha. Please wait. Aplicando. Logou. Já está criando meu perfil. E estou logado dentro do servidor através de uma conta criada dentro do meu AD. Se eu estivesse com esse servidor fora do meu AD, eu conseguiria fazer o logon com essa conta? Não, não conseguiria, porque a máquina não faz parte do mesmo domínio que a conta faz. Então é tudo um conjunto bem amarrado, tá? É isso que você tem que ter em mente. Bom, o que mais temos para ver aqui? Eu acredito que já falamos bastante coisa por hoje, até mesmo para o vídeo não ficar muito cansativo, não consigo lembrar de mais nada. A minha intenção na próxima videoaula é falarmos de servidor de arquivos, né? Então nós vamos fazer o que? Nós vamos subir a função de servidor de arquivos dentro do 2012, nós vamos criar pastas compartilhadas, nós vamos instalar o gerenciador de cotas, né, que é muito importante, e vamos falar também de uma coisa que é o calcanhar de Aquiles de toda a empresa: permissionamento organizado. Tá? Então aguardem o próximo vídeo aí, espero que vocês tenham gostado, tá? Até a próxima.